Boa tarde, meninos. Hoje, na nossa revisão de arte, nós vamos ver um pouco de perspectiva, linhas de fuga, ponto de fuga e ponto de vista. A perspectiva é um recurso utilizado para representar em um plano bidimensional alguns tipos de figura, corpos, paisagens e objetos, só que em tridimensional. Como assim? Em uma folha plana, eu só consigo fazer um desenho bidimensional. Porém, através da perspectiva, eu consigo fazer esse desenho e ter a impressão dele ser tridimensional, certinho? Então, a perspectiva é isso. É eu utilizar esse recurso para fazer um desenho bidimensional ser tridimensional, ok? As linhas de fuga, como vimos anteriormente, elas são linhas imaginárias que proporcionam o efeito da perspectiva. Ela faz o convergimento do ponto de fuga, ou seja, ela afunila, ela dá a impressão de afunilação da imagem quando a gente olha nessa direção, nas linhas dela, certo? Esse ponto ele gera realmente a sensação visual de profundidade, então por isso que chama afunilamento, certo? Porque o funil ele começa grosso e vai afunilando, vai ficando mais fino no final. O ponto de fuga, ele é onde as linhas de projeção do desenho, as linhas que são feitas no desenho, são feitas para projetar, certo? Então elas são levadas, direcionadas para esse ponto. Ele é um ponto imaginário de onde as linhas se originam e se afastam, certo? Em direção aos planos mais próximos da pessoa que está observando. O ponto de vista ele é a posição, certo? Ele é o ângulo em que o observador se encontra em relação ao objeto. O que quer dizer isso? Ele é um ponto fixo no objeto, porém, se o observador, né, se a pessoa que está olhando, ela mudar o ângulo, ele muda conforme a perspectiva do observador, certo? Se eu tô olhando para você de frente, vocês vão ver uma coisa. Agora, quando eu viro de lado, vocês verão outra, certo? Eu dei esse exemplo porque, no caso, quem mudou foi eu, não foi vocês. Mas se fosse uma figura reta, é porque não tem como vocês virarem a câmera e me ver de lado, por isso que eu virei. Mas se a gente tivesse pessoalmente, vocês estivessem me olhando de frente e depois virassem para o lado, a visão seria outra. O ponto poderia ser o mesmo, porém a figura que vocês veriam seria diferente, certo? Então, o ponto de vista, ele é a posição em que o observador se encontra em relação ao objeto, ok? E sim, ele muda em relação à perspectiva que você está. Ontem eu iniciei falando sobre alguns materiais que eram feitos as esculturas, né? No período do Renascimento eu não dei ênfase porque não fazia parte da aula de história, mas faz parte da aula de arte. Então, na aula de história, na prova eu coloquei algumas pedras, né? Nós temos o mármore, que fazia parte das esculturas, nós também temos a madeira e nós temos outros materiais também. Eu não vou citar porque eu quero que vocês estudem, tá ok? Na página 21 do livro de vocês, vocês encontram sobre esses materiais que eram utilizados para fazerem esculturas. Eu quero que vocês estudem também pelo menos 4 nomes de artistas da época do Renascimento, certinho? Isso vocês vão encontrar tanto nas páginas 22 quanto 23, porém tem que ler as duas para vocês revisarem. Quero que vocês estudem também na página 16, tem uma imagem lá, eu quero que vocês estudem a imagem, quem fez a imagem, o que está acontecendo na imagem. Vocês já até fizeram um trabalho sobre ela, ok? E na página 13 eu quero que vocês estudem um pouco sobre a história de Leonardo da Vinci, tá bom? Então, até mais. Agora nós vamos estar revisando o conteúdo de ciências, certinho? Saúde, tecnologia e sociedade. Para você, o que é ter saúde? É só ter ausência de doença? Não ter nenhuma doença? O que é ter qualidade de vida para você? Isso é uma discussão que vai muito além do que a gente pensa. Por quê? Há alguns órgãos, há estudos que indicam que a saúde não é somente ser ausência de doença. Saúde envolve muitas outras coisas. Saúde também envolve o bem-estar físico, social, mental, certinho? Agora, qualidade de vida não é só você ser feliz, não é só você ter assistência médica, certinho? É necessário você viver em um local limpo, certo? Em um local seguro, ter acesso à educação, ao trabalho, ao lazer, ter uma moradia digna, certo? Por isso que está nos planos de governo de muitos políticos, acesso à moradia, segurança pública, certo? Porque tudo isso faz parte da qualidade de vida, ok?
Agora vamos falar um pouco sobre vírus, certo? Isso daí eu acho que vocês já estão bem cientes de como prevenir uma doença viral, certo? O que a gente tem que fazer? Lavar as mãos bem lavadas com água e sabão, certo? Água pura não adianta, tem que usar o sabão. Usar álcool gel, não ficar espirrando na mão, porque depois você vai cumprimentar outra pessoa, certinho? Esses são alguns cuidados básicos para você evitar a contaminação através do vírus. Falando de qualidade de vida, não podemos esquecer também da saúde do indivíduo, certo? Do ser humano como um ser de direitos. Eu vou listar alguns fatores determinantes que para a gente alcançar a nossa saúde individual, certinho? Que é a saúde do indivíduo, da pessoa. Bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, a prevenção contra fatores de risco, a saúde da população, planejamento urbano e a qualidade do ambiente, certo? Então são esses 7 fatores que ajudam a determinar como nós podemos fazer para alcançar a saúde do indivíduo, certinho? Agora nós vamos falar sobre o ecossistema, certo? Vou iniciar com as cadeias alimentares. O que é uma cadeia alimentar, certo? É a sucessão de seres vivos que servem de alimentos um para o outro, certo? Resumidamente, cadeia alimentar é isso. Agora, o que é a teia alimentar? A teia alimentar é em um mesmo ecossistema. Existem várias cadeias alimentares resultando da diversidade dos organismos vivos. O que seria isso? Seria mais de uma cadeia alimentar, certo? Utilizando os mesmos e outros animais do ecossistema, certinho? Então, dessa forma, a teia alimentar é formada pelo entrelaçamento de diferentes cadeias alimentares. Pois os animais, na maioria das vezes, eles não apresentam somente uma fonte de alimentação, certo? Eles se alimentam de outras coisas ou de outros animais. Um exemplo é o coelho. O coelho, ele pode ser comido pela águia, ele pode ser comido por algum outro animal selvagem, vamos supor um leopardo, uma onça, certo? Então aí vocês podem ver que já deu ramificação para uma cadeia alimentar, ok? Tanto na cadeia alimentar quanto na teia alimentar, nós temos que saber identificar os consumidores, certinho? A plantinha, o vegetal, certo? Ele sempre vai ser produtor. Ou seja, a planta, o vegetal, ele nunca é consumidor. O consumidor sempre vai ser o bichinho que come a plantinha. Esse vai ser o consumidor primário, certinho? Depois o animal que come o consumidor primário, ele é o consumidor secundário. O animal que come o consumidor secundário é o consumidor terciário. O outro animal que come o consumidor terciário, ele é o consumidor quaternário. E assim por diante. São poucas as teias alimentares que têm até 5 consumidores, certo? Porém, existem. Vocês têm que saber identificar os consumidores de acordo com o que a setinha está ligando. Lembrando que a gente sempre inicia pela planta, pelo vegetal, certo? Ele como produtor. Quem consome ele, quem se alimenta dele, é o consumidor primário. E assim por diante, certinho?